Áries, bem-vindo a Chamonista Tarô, sou a Graziela e essa é a sua leitura para fevereiro de 2024. Essa leitura é para Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Essa leitura é geral, como você já sabe, não vai ser para todo mundo que assistir, então pega o que for para você, o que não fizer sentido, deixa de lado para servir para uma outra pessoa, veja seus outros signos fortes do mapa também. Você pode sempre inverter os papéis aqui, se você estiver lidando com alguém do signo de Áries, pode ser que esta leitura seja diretamente para você. Fiquem até o final, porque independente do que sair aqui, a gente vai ver também uma cartinha dos anjos do romance, para amor romântico especificamente, para pessoas que estão no relacionamento, para pessoas solteiras. E a gente fecha com a mensagem do caminho sagrado. Vamos lá. O que Áries precisa saber, por favor, para fevereiro? Já temos um arcano maior abrindo, Uriel e a Esfinge. E para vocês também, equilíbrio. Mais uma, por favor. Mensagens aladas. Que interessante, Áries. E no fundo, março, temos primavera, outono. Eu tenho a impressão de que tem algum tipo de conversa para acontecer no mês de fevereiro, que assim, vai ser uma conversa muito importante. Pode ser alguém da sua família, você já sabe, não pode ser no seu ambiente de trabalho, pode ser de romance, né? Mas eu tô vendo uma conversa bastante desafiadora. Vocês vão falar de coisas que vocês não concordam, cada lado vai ter uma opinião diferente, né? E só que aí, o que eu sinto aqui, o Áries, que eles estão falando, é para você, de alguma forma, aproveitar esse papo aqui, aproveitar essas diferenças, né? Tentar entender um pouco a visão desse outro lado. Mesmo que, assim, já logo de cara você não concorde, tudo bem, eles estão falando, você não precisa concordar. Mas pode ser muito bom para você, ao menos, tentar entender o porquê que essa pessoa tem essa visão. Por que essa pessoa acha que tudo bem agir de uma certa forma? Enfim, eu não sei o que tipo de assunto que vai ser aqui, que vai ser diferente para cada um de vocês. Mas assim, eu já digo logo de cara que eu não sinto que vai ser fácil. Vai ser mesmo bastante desafiador. Mas é assim, né, também, Áries, você sabe que é através do contraste que a gente cresce, que a gente aprende. É pelo contraste que é importante a gente trocar com as outras pessoas. É também aqui, de alguma forma, essa situação aqui, também é de alguma forma um reforço, né, para a gente entender que as pessoas são diferentes, elas não pensam como a gente, elas não são obrigadas a ter a mesma opinião que a gente, nem por isso elas são melhores ou piores. Interessante, muito interessante. Vamos ver o que mais com o tarô? Vamos ver com o Tote. A gente está diante de uma situação que é para acontecer mesmo, Áries, que é para te trazer um aprendizado muito importante, tá? Inclusive com relação a essa carta do equilíbrio, eu tô pensando um pouco na carta da justiça, né? De não julgar. Mais uma vez, de não julgar logo de cara, sem pesar as coisas, sem pensar, sem entender de onde que essa pessoa vem, por que ela, sabe, na experiência dela, por que ela tem essa visão. A gente vive em tempos complicados, né, com relação ao diálogo. Porque assim, ou a pessoa pensa como eu,
ou então se rompe, ou então não se tem um interesse de conhecer a pessoa melhor. Né? De repente a gente está falando inclusive de alguém que você está começando a conhecer. Né? E aí a gente já descarta, né, de cara, assim, não quer se aprofundar, entender outras coisas, onde estão as afinidades que sempre tem. Que leitura, é uma situação bastante desafiadora, mas, assim, Ares, é sem dúvidas uma oportunidade de crescer, de alguma forma. O que mais, por favor, para Áries, em relação a esta leitura? Para fevereiro. Um cavaleiro de ouros, nesse baralho aqui é a última energia de ouros, então, como se fosse o rei. Então, tem forte essa energia de terra, touro, virgem, capricórnio. Não tenha pressa. Não tenha pressa de tomar uma atitude, tomar uma decisão, dar um veredito, cancelar a pessoa, cortar a pessoa. É muito importante isso aqui. Não tenha pressa para julgar. E eu sei, Áries, que vai ser difícil para você. Vai ser desafiador, não vou mentir. O que mais, por favor? Um 3 de espadas, desprazer. Eu já tinha sentido isso. Que vai... Vocês vão sentir como que um... Não sei que palavra usar. Mas como se fosse assim, uma decepção. É como se vocês fossem decepcionar com essa pessoa que está do outro lado, porque ela não espelha, não representa 100% totalmente o que você acredita, o que você espera dela. A gente fez há um tempo atrás um vídeo lá no meu outro canal, Gerência Responde, que provavelmente muitos de vocês já viram, sobre decepção, né, desilusão. Isso está muito relacionado com as nossas expectativas, né? Então, se de repente a gente está num relacionamento, seja de que natureza for, ou conhece as pessoas já tendo uma expectativa de que elas sejam um espelho meu, ou, né, e aí elas se mostram diferentes do que a gente espera, aí que a gente tem essas desilusões, né, essa coisa aí. Bom, um outro 3 aqui, um 3 de ouros, e é muito interessante ter saído essas duas cartas de número 3, porque elas reforçam a ideia de que, assim, o ideal aqui, o que seria mais produtivo, construtivo, né, que é uma carta de construção, que seria mais construtivo para as duas partes, inclusive, seria pegar esses dois pontos de vista que podem ser o jeito de agir, tá? Repito, essa visão, essa crença que são opostas e juntar de uma maneira criativa e daí tirar uma nova ideia, tirar um novo conceito, né? Misturar as duas coisas e criar algo de novo, que é a ideia do número 3, tá? E aí no 3 de espadas também, né? Se a gente pensar que cada espada representa uma ideia, você entra com uma, essa outra pessoa entra com outra, né? E aí nesse momento desafiador, ao invés de cada um ir para um lado, ou cada uma ir para o lado, se cria um novo conceito. Pode ser muito mais edificante. Então, Áries, que leitura! Ó, depois você conta pra mim aqui nos comentários a sua história, se você quiser. Se você quiser me mandar carta também, eu vou amar, que aliás eu já recebi algumas cartas. E aí, eu tô pegando uma coisa de teimosia, mas também provavelmente do outro lado, tá? Aí, Áries, com relação ao outro lado, não tem muito que você possa fazer, né? O outro lado vai agir como tem que agir, ou vai se abrir para essa nova ideia também, para criar uma coisa nova ou não, aí você não tem muito controle sobre isso. O teu controle é sobre você, tá? Então, assim, mesmo que de repente do outro lado você encontre uma resistência, né, alguém que não queira mudar de ponto de vista, é importante que você faça esse exercício, tá?
vai ser bom para você. Pensa nisso. Sorriso amarelo, que eu sei que vai ser difícil, Áries. Não é uma lição fácil aqui, não. A Lua. Um arcano maior, energia de Câncer. Peixes e Escorpião para mim também. A Lua. Instabilidade. Essa conversa aqui, esse assunto específico, essa dinâmica, ainda mais com essa carta aqui do equilíbrio, que pede para ter um equilíbrio, claramente vai mexer com as tuas emoções, vai mexer com as emoções dessa pessoa. Pode ser que abale um pouco, sim, o relacionamento de vocês. Mas a Lua, sabe, uma das coisas muito interessantes da carta da Lua, que eu gosto muito, é esse convite para sair da zona de conforto. Significa para sair do que a gente já conhece, né? Para arriscar-se a conhecer novos caminhos, que são obscuros para a gente ainda. Como se aqui, esse convite fosse para você conhecer o lado escuro da Lua, o lado oculto da Lua. Faz sentido para você? Que é como se fosse o outro lado da moeda. Então vocês, basicamente, o que eu sinto aqui é que provavelmente vocês estão cada pessoa vendo um lado da moeda, falando de um lado da moeda, mas a moeda é a mesma. É só uma questão de percepção. Pensando nessa coisa da Lua. Então uma pessoa está discutindo a Lua de acordo com a percepção que tem da minha visão, porque eu vejo só essa parte que é iluminada pelo Sol. Então eu tenho aquela descrição e para mim é verdade absoluta que a Lua é assim, assim, assado. Mas o outro lado não consegue ver isso. A visão que o outro lado tem é da parte escura, que é diferente, mas a Lua é a mesma, a verdade é a mesma. Então não é essa. É bem complicado. É bem complicado. E antes de você fazer algum comentário tirando sarro de mim, rindo e falando que só falei palavras ao vento, que você não entendeu nada, não passe vergonha, assista de novo, entendeu? E tente ver e ouvir a mensagem de uma maneira mais profunda. Porque se 300 pessoas que comentam entenderam e uma ri de mim, aí eu falo, bom, eu acho melhor você rever. Rever por que você tá rindo de mim, tirando sarro de mim, rever a leitura para ver por que você não entendeu e rever se você não tá ouvindo as coisas de uma maneira muito superficial. O que mais, por favor? Para Áries, com relação a esta leitura para fevereiro. Um 2 de paus, que aqui chama domínio. É muito interessante porque, assim, o primeiro impulso, a primeira coisa que cada lado vai ter a fazer é tentar impor a sua visão, o seu ponto de vista e a sua verdade. E aí, com isso, minha gente, vocês já entenderam, não se chega a lugar nenhum. Ou melhor, se chega a um lugar de nervosismo, de ruptura, essa coisa muito unilateral, se perde a oportunidade de se ampliar um pouco a consciência também, de alguma forma. Pode sair uma discussão. A gente tem uma carta aqui de Marte em Áries, né, que está em domicílio, então está à vontade, né, para fazer, para brigar, enfim. Sei que nada é por acaso, né, nas leituras. Isso que eu falei também nos comentários tem muito a ver com essa leitura. Então, por exemplo, a pessoa que vai me tirar sarro de mim porque não entendeu, vai me xingar porque não entendeu a leitura, né, é alguém que está vendo só o lado dela. Ela não tá fazendo o mínimo esforço
ver o outro ponto de vista, para tentar se aprofundar no que essa outra pessoa está falando. Então é isso, Áries. O que eu vou dizer? O recado da gerência esse mês é esse. Tá? Antes de você julgar, antes de você rir, talvez, né, não sei se tem alguém aí que não só vai brigar, mas também vai diminuir a pessoa, tirar um sarro, ou se diminuir também, porque às vezes também a gente faz isso, né? Enfim. Já entendeu? Já entendeu, Áries, abundantemente. No fundo, Márcio, não dá para inventar uma coisa dessas. Temos um 5 de paus, conflito. É o que a gente está falando desde o início da leitura. 5 de paus é uma carta que pode falar de discussão, sim, uma discussão acalorada, inclusive. Uma competição. Cada parte quer ter razão, mas não tem muita flexibilidade, disponibilidade para ouvir o outro lado e com isso montar um panorama completo da coisa, como a lua, não? E aí eu espero que faça mais sentido agora com essa questão da lua, desse encontrar um ponto de equilíbrio, né? Talvez entre essas duas visões. É como se, eu que consigo ver só o lado escuro da lua, eu descrevo ele, você entra com a parte clara que você consegue enxergar, e aí a gente monta esse panorama completo da coisa, do assunto, da situação, que é a mesma. A moeda, lembre-se disso, a moeda e a lua é a mesma, é só que cada um tá vendo um lado. É como aquelas discussões... Por exemplo, tá? Que eu sempre dou esses exemplos. Uma pessoa espiritual, né? Que crê em algo maior, que crê em Deus, uma força cósmica, sei lá. E do outro lado, um ateu, que não acredita em absolutamente nada além da matéria. E fica cada pessoa tentando convencer a outra da sua verdade. Né? Ao invés de se discutir o porquê. Por que você acha que não existe? Por que você acha que existe? Mas não tem nada certo, não tem nada seguro, não tem prova. Mas não dá para provar. Enfim, de se criar uma coisa, eu repito, tá? Construtiva. Depois, para mim, honestamente, nesse exemplo, tá, que eu tô dando, um ateu que tenta convencer uma pessoa espiritualista ou religiosa, coisa assim, que Deus não existe, é a mesma coisa que o religioso que tenta convencer todo mundo que Deus existe, mas que é aquele Deus, do jeito que ele acredita, do jeito que ele leu, não sei aonde. São os dois lados da mesma moeda. A minha religião é o ateísmo, por exemplo, ateu. Então eu quero convencer você que é isso, a minha religião é a ciência, a minha religião é não sei qual. Exemplo, tá? Só um exemplo. E pode ser que seja esse tipo de discussão também entre vocês aqui, por que não? Bom, vamos ver o que mais que eles têm para dizer com os anjos ancestrais, e aí a gente vai ver os anjos do romance e finalizamos com uma mensagem final do caminho sagrado. Vocês não vão acreditar, ou melhor que vocês acreditem, a carta que caiu no meu colo. Eu falo, minha gente, não dá para inventar. A lua, que aqui fala, tome nota das tuas mensagens intuitivas, mas para mim essa carta vem confirmar o que a gente estava falando dos aspectos da lua. É interessante que nessa carta tem as fases, né? Tem a lua é sempre a mesma, mas se eu olho aqui num dia, né, num determinado hemisfério, sei lá, tá de um jeito, a outra pessoa que olha no outro dia é a mesma lua, mas tá vendo uma coisa diferente. Blá, blá, blá. Já entendeu? Tirar mais uma dos anjos do romance. Essa caiu no meu colo. Inverno, a gente tem primavera, outono, inverno. Fala, cuide das tuas necessidades. No fundo, maço, guardiã da mágica, desbloqueia a mágica que tem dentro de você. Tá vendo? Essa carta aqui, na verdade, ela só me confirma que, assim, se cada pessoa, nessa discussão específica, né, se cada pessoa olhar só o seu próprio ponto de vista,
as suas próprias necessidades, sem misturar, sem entender o outro, é como se fosse um inverno. Não nasce nada, não cresce nada, é completamente estéril. Eu espero que isso faça sentido para você também. Então, assim, uma troca que poderia ser muito fértil, se ninguém dá o braço a torcer, se ninguém tem um pouquinho de flexibilidade, se torna assim aí sim se tornam palavras ao vento, briga à toa, desperdício de energia. É isso, que leitura. Vamos ver o que mais, então. Agora, com relação ao amor romântico, especificamente. Para pessoas de áreas que estão em um relacionamento, primeiro. Que Áries precisa saber, por favor? Áries que está no relacionamento com nosso amor romântico. Separação. Áries. Um tempo longe do seu parceiro ou da sua parceira está no horizonte. Isso não significa que vocês vão se separar para sempre. Pode ser que em fevereiro alguém tenha que viajar, por exemplo, a trabalho, ou esteja muito empenhado em alguma outra coisa e não vão ter tempo de ficarem juntos ou juntas. Para alguns de vocês, não sei se de repente nessa primeira leitura aqui é uma discussão onde não se quer mesmo, um dos lados é completamente inflexível, não se quer chegar a um acordo, aí pode ser que tenha então aqui uma separação. A gente falou de ruptura também na leitura inteira, de uma possível ruptura, caso não se chegue a um acordo. Bom, é isso. Para pessoas solteiras, Áries. Por favor, para pessoas solteiras. Deixe estar a necessidade de controlar. Permita que essa situação se desenrole naturalmente. E no fundo, março, para quem servir um novo amor, uma nova pessoa tocou seus sentimentos românticos ou vai tocar. Você quer aparecer uma pessoa nova aí em fevereiro para alguém, tá bom? Áries, leitura. Finalizar então com a mensagem do caminho sagrado. A gente vai ler, como sempre, vai ler o poema e depois a aplicação da carta. Ok, com a mensagem final para Áries, por favor. Grande espelho de fumaça, reflexos. Peraí, deixa eu achar aqui. Grande espelho de fumaça. Em meio à fumaça, vejo, olhando-me por sua vez, outro reflexo de mim. Espelho de meu eu interior, quem és tu, se eu sou eu? Espelho de meu eu exterior, o que os outros veem? É a verdade do meu coração ou a vaidade humana? Calma, não desliguem agora. Vamos ver a aplicação. O grande espelho de fumaça reflete a lição que manda deixar o mito para trás. Você é aquilo que decidir ser. Remova a cortina de fumaça que oculta os teus talentos ou méritos naturais e levante a cabeça. Descubra quais são os aspectos internos que necessitam de crescimento e principie a trabalhar neste seu processo de evolução sem perda de tempo. Já é hora de fazer aflorar todo o seu potencial e começar a viver as suas verdades. Existem milhões de papéis a ser preenchidos e, com toda certeza, um deles se ajustará perfeitamente a você. Em um nível mais profundo, você está sendo instado a transformar-se num reflexo luminoso para os outros. Encoraje outras pessoas a buscar as suas próprias verdades e a pôr a andar a sua palavra. Às vezes os reflexos que você vê nos outros podem fazê-lo feliz se você continuar duvidando de você mesmo e de seu direito de crescer e evoluir. O sentimento de inveja em qualquer nível apenas serve para inibir o crescimento e desperdiçar energia. Estilhace todos os espelhos que insistem em valorizar sua autoimportância, sua tristeza ou seu fracasso, para que você consiga alcançar logo aquilo que é realmente importante em sua vida.
E, finalmente, em todos os níveis, o espelho de fumaça nos faz enxergar a luz e a sombra como facetas úteis e necessárias à nossa evolução. Os reflexos que não nos agradam podem ser dignos adversários que nos ensinam a usar o nosso potencial e crescer. Que interessante! Podemos aprender muito com os nossos próprios lados sombrios. O processo contínuo de tentativa e erro acaba nos ajudando a encontrar a verdadeira imagem do nosso ser. É muito doido que essa coisa do lado sombrio tem a ver com esse lado sombrio da lua, né, que a gente falou na leitura inteira. Bom, Áries, basta. Então é isso que eu vejo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido uma luz, um alerta, um outro ponto de vista para quem precisava. Então tenham um ótimo tudo, se cuidem, boa sorte. E a gente vai se vendo nas outras leituras por aqui e lá no meu outro canal, A Gerência Responde. Beijos e até mais. Tchau, tchau.